Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu vou estar resolvendo a questão 27 da prova modelo A de 2015 da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Questão 27 diz o seguinte: um corpo de massa 300 kg é abandonado a partir do repouso sobre uma rampa no ponto A, que está a 40 metros de altura, e desliza sobre a rampa até o ponto B, sem atrito. Ao terminar a rampa AB, ele continua seu movimento e percorre 40 metros de um trecho plano e horizontal BC, com coeficiente de atrito dinâmico 0,25. Em seguida, percorre uma pista de formato circular de raio R, sem atrito, conforme o desenho abaixo. O maior raio R que a pista pode ter para que o corpo faça todo o trajeto sem perder o contato com ela é de, dado intensidade da aceleração da gravidade, g 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, esse desenho aqui representa a situação. O corpo está no ponto A, ele vai ser liberado aqui, vai partir do repouso. Então daí a gente tem a informação que a velocidade do ponto A ela é nula, vale zero. Esse corpo vai deslizar sobre essa rampa B. Chegando no ponto B, ele vai agora percorrer o trecho BC, que tem atrito, tem coeficiente de atrito dinâmico 0,25. Chegando no ponto C, ele vai começar a subir essa trajetória circular. E a ideia aqui é que ele complete esse trajeto sem perder o contato, né, com a superfície e de forma que esse raio aqui seja máximo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a velocidade do ponto B, depois a velocidade do ponto C. Repare que nesse trecho vamos ter atrito, então tem uma força de atrito aqui que vai reduzir a velocidade do corpo. E quando ele chegar em C, a velocidade dele vai ser menor que a do ponto B. Então, começando aqui do ponto A, como aqui não tem atrito nessa rampa, e eu conheço a velocidade do ponto A, conheço a altura do ponto A aqui, né? Eu vou tomar como referência, como altura zero aqui, é este nível aqui. Então, a altura do ponto A vale 40 metros. E a velocidade do ponto B é o que eu quero encontrar a princípio. E a altura do ponto B vale zero. Com essas informações, eu vou aplicar a conservação da energia mecânica no ponto A e no ponto B. Ou seja, a energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia mecânica do ponto B. Quem é a energia mecânica do ponto A? É a energia cinética, mas é o potencial do ponto A. Então, é meio de mVA ao quadrado mais mg, altura do ponto A. E a energia mecânica do ponto B é o meio de mv do ponto B ao quadrado mais mghb, que é a altura do ponto B. A velocidade do ponto A vale zero. Então esse termo aqui, ó, ele é nulo. Da mesma forma que esse termo aqui também é nulo, porque a altura do ponto B vale zero. Assim nós ficamos com mgha igual a meio de mvb ao quadrado. Eu posso cancelar m, e assim a gente fica com vb ao quadrado igual a 2 vezes g vezes ha. 2 vezes g vezes ha. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1. É a equação que dá para a gente o valor da velocidade no ponto B. Agora eu vou determinar a velocidade no ponto C. Para fazer isso, observe o seguinte. Como existe uma força de atrito aqui, devido àquele coeficiente de atrito, 0,25 aqui, esse corpo vai ser desacelerado. Então ele tem uma aceleração negativa do ponto B até o ponto C. Se eu determinar essa aceleração, conheço a velocidade do ponto B, conheço a distância entre B e C, usando a equação de Torricelli, eu consigo determinar a velocidade do ponto C. Então agora o meu objetivo é encontrar a velocidade no ponto C, onde eu conheço a velocidade do ponto B, sei quanto que é o deslocamento BC,
Vou chamar ele simplesmente de ΔS. Vou definir ele assim. Mas primeiro eu preciso de encontrar a aceleração. Quanto que vale a aceleração naquele trecho? Bom, eu vou fazer aqui um diagrama de forças aqui. Aqui eu tenho o meu eixo, um eixo X. O corpo de massa M, ele está submetido às seguintes forças. A gente tem a força de atrito, que é oposta ao movimento. Tem sentido oposto, vou chamar de FA aqui, força de atrito. E tem as forças normal e a força peso. Então aqui eu tenho a normal e aqui a força peso. Na direção X, a força que provoca a redução da velocidade, ou seja, que tem alguma contribuição, no caso aqui ela atrapalha o movimento, é a força de atrito. E a força aqui na vertical, ela é nula, porque a normal é equilibrada com a força peso, ou a força peso é equilibrada com a normal. Então daqui a gente tira a seguinte relação: N é igual a P, o módulo delas é igual, e vale mg. Esse resultado aqui vai ser útil. Aqui na horizontal, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui é uma aceleração AX. Como a força resultante aqui, a única força que existe aqui é a força de atrito, então a FR aqui é igual a força de atrito, que vale μ vezes a normal. Só que é negativa essa força. E ela aponta no sentido contrário ao sentido positivo do eixo X. Então a direção dela ela é menos x chapéu. O vetor unitário que representa ela vai estar apontando para cá, que representa o sentido e a direção dessa força. Então, menos μn é igual a m vezes a. Isso aqui é um AX. E aqui x chapéu. Vou colocar aqui um parênteses aqui, só para indicar a direção e o sentido dessa força. Como n é igual a mg, vou substituir a normal aqui. E a gente fica com AX vezes m igual a menos mg μ na direção x chapéu. Repare que as massas, os m's aqui podem ser cancelados. E a aceleração na direção x fica escrita como menos mg na direção x chapéu. Bom, essa é a aceleração a desaceleração no caso, né, porque é negativa, que o corpo M vai experimentar no trecho de B até C. Então o movimento é nesse sentido. E a força no sentido contrário. Então ela causa uma desaceleração. Por isso que essa aceleração aqui é negativa. Bom, agora que eu já sei quanto vale a aceleração, sei o sentido dela, né? Eu posso aplicar isso na equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Neste caso aqui, a velocidade final é vc, que eu quero encontrar. vc. Então, fico com vc ao quadrado igual a v0. v0 é a velocidade inicial no ponto B. Então, é vb. Que vale simplesmente vb. Vou escrever assim por enquanto. A aceleração vale menos μg. Então, menos μg vezes 2 vezes ΔS. ΔS é o tamanho do segmento BC ali. Agora, uma coisa interessante notar que é o seguinte. Essa altura aqui, HA, vale 40 metros. Assim como o BC também vale 40 metros. Então, eu vou definir, vou chamar, né, essa altura HA também de ΔS. Então, aqui é ΔS e aqui também é ΔS, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, assim, aqui, ó, onde eu encontrei VB em função de H aqui e G, vou substituir por ΔS. Então, aqui na minha equação, vou chamar essa equação aqui de 2. E essa equação aqui é a minha equação que relaciona as velocidades do ponto C com o ponto B. Agora eu vou substituir quem é VB.
Então eu fico com VC ao quadrado igual a VB ao quadrado. Por isso que eu nem escrevi aqui VB e sim VB ao quadrado. Dá 2G vezes ΔS, que eu falei que vou chamar HA de ΔS. Então aqui é 2G ΔS menos 2μg ΔS também aqui. Vou colocar em evidência esse 2G ΔS, porque ele aparece nos dois termos. Então fico com VC ao quadrado igual a 2 vezes G vezes ΔS. Abre parênteses, 1 menos μ. Multiplica este termo vezes 1, você retorna para esse termo. Multiplica por menos μ, você retorna para outro termo aqui, o segundo termo. Então essa daqui é a nossa equação que relaciona as velocidades. No caso, a velocidade VC agora, porque eu já escrevi VB em função de G e ΔS e de μ. Na verdade, VB é essa função de G e ΔS. Ok. Vou chamar essa equação aqui de equação 3. Assim nós temos a velocidade no ponto C. Repare que eu vou manter aqui ao quadrado também, porque eu vou usar VC ao quadrado e não VC. Agora eu vou voltar aqui para a nossa figura aqui. Nós estamos nesse ponto aqui. Sabemos a velocidade desse ponto. E agora temos que obedecer, né, ao que foi solicitado aqui. O corpo tem que realizar todo esse trajeto sem perder o contato com essa superfície. Para ficar mais claro o que tem que ser feito para isso acontecer, eu vou ilustrar aqui da seguinte forma. Imagina que isso aqui representa aquela trajetória circular e o corpo está aqui no ponto mais alto da trajetória e ele tem que fazer esse trajeto, né? Aqui é o ponto C. Eu vou chamar esse ponto aqui de cima de D. Então, do ponto C, o corpo vai subir, vai passar pelo ponto D, vai continuar fazendo essa trajetória circular até completar ela. Ou seja, ele não pode perder o contato aqui com a superfície. Qual é a condição para que isso seja satisfeito? Para que ele não perca o contato com a superfície aqui, é necessário que ele tenha uma velocidade mínima aqui. Então aqui tem que ter uma velocidade mínima e ela tem que ser maior que zero. Vou chamar simplesmente de V mínimo. Vou abreviar assim. Então aqui tem que ter uma velocidade mínima e ela tem que ser maior que zero. Pois bem, e já que essa velocidade é mínima, nós temos aqui uma força centrípeta, porque se eu estou no movimento circular aqui e eu tenho uma velocidade mínima aqui, é porque existe uma força centrípeta. E neste caso aqui nós temos a força peso, que está sempre atuando sobre o objeto de massa m. Então aqui é o peso do objeto. E nesse caso a força centrípeta tem que ser igual ao peso dele. E a força centrípeta a gente pode escrever ela como m v ao quadrado sobre r. Isso vai ter que ser igual a mg. Posso cancelar aqui os m's. Então fico com v ao quadrado sobre r igual a g. Agora observe o seguinte. Se eu estou dizendo que essa velocidade nesse ponto aqui é mínima, o que garante que o corpo faz essa trajetória circular aqui, sem perder o contato, se essa velocidade for mínima, esse raio aqui tem que ser máximo. Ou seja, as duas condições solicitadas vão ser satisfeitas. Quando eu imponho que a velocidade aqui em cima é mínima, automaticamente o raio vai ser máximo. Porque assim eu conservo a força centrípeta igual ao peso. À medida que o raio fica máximo, automaticamente a velocidade fica mínima, para isso ser conservado aqui. Então, esse V aqui é o V mínimo e esse R aqui é o R máximo. Então, daqui eu posso escrever o seguinte, que a velocidade mínima ao quadrado tem que ser igual ao raio máximo vezes G. Essa daqui é a equação que eu vou chamar de equação 4. Pois bem, sei a velocidade no ponto C, sei que a velocidade aqui tem que ser mínima e ela tem que obedecer a essa equação. Só que, quanto que é essa velocidade mínima?
Preciso de encontrar ela para poder encontrar o raio máximo, porque o que a gente quer saber é o raio máximo diante dessas condições, que o trajeto seja completo e que o corpo não perca o contato com a superfície. Para mim encontrar esta velocidade mínima, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu conheço a velocidade do ponto C. Quero determinar a velocidade no ponto aqui mais alto. Nesse ponto aqui, a altura vale 2 vezes r, que é o diâmetro dessa circunferência. Ou seja, eu sei quanto que é a altura aqui, sei a velocidade do ponto C, sei que a velocidade no ponto mais alto tem que ser v mínimo. Então, aplicando conservação da energia, como fiz nesse trecho aqui, já que aqui não tem atrito nenhum aqui, eu vou conseguir determinar a velocidade do ponto mínimo em função da velocidade vc. Então, a energia mecânica, usando essa figurinha aqui, a energia mecânica do ponto D tem que ser igual à energia mecânica do ponto C. No ponto D a gente tem a energia cinética, que vale meio de m Vd ao quadrado, só que Vd, a velocidade do ponto D, vai ser V mínimo. Então aqui é V mínimo ao quadrado. Mais a energia potencial gravitacional desse ponto. Como a altura aqui vale 2r, então eu tenho mg 2r. Essa é a energia potencial gravitacional aqui no ponto D. Já a energia mecânica no ponto C vale 1 meio da massa vezes a velocidade no ponto C ao quadrado, mais mghc. Só que hc é igual a zero, porque nós estamos no nível zero. Então a altura do ponto C vale zero. Então esse último termo aqui ele é nulo. Daí você fica com o seguinte. Meio de mv mínimo ao quadrado mais mg2r igual a meio de mvc ao quadrado. Repare que o m aparece para as três equações, então eu posso cancelar a massa. Então a gente fica com meio de v mínimo ao quadrado mais 2g vezes r igual ao meio de vc ao quadrado. Vou multiplicar essa equação toda por 2, então aqui fica 2, aqui um outro 2 e aqui 2. Assim eu elimino esse fator meio. Então eu fico com v mínimo ao quadrado igual. Esse termo aqui, 4gr, eu vou passar para cá. Então fica vc ao quadrado menos 4g vezes r. Então essa é a relação entre o v mínimo e a velocidade do ponto C, que eu vou chamar de equação 5. Agora, para me determinar o raio, e lembrando que esse raio aqui é o raio máximo. Então aqui, ó, raio máximo, vou colocar o índice aqui para a gente lembrar que esse raio aqui é o raio máximo, não um raio qualquer. Agora é só igualar a equação 4 com a 5. Ó. Repare que v mínimo ao quadrado é igual a r máximo vezes g, e v mínimo ao quadrado é igual a vc ao quadrado menos 4g vezes r máximo. Então, se a gente igualar as equações, a gente fizer 4 igual a 5, resulta o seguinte. R máximo vezes g tem que ser igual a vc ao quadrado menos 4 vezes g vezes r máximo. Antes de resolver aqui, eu vou substituir vc ao quadrado. Então, vc ao quadrado, na equação 3, vale 2g ΔS vezes 1 menos μ. Então, a gente fica com R máximo vezes g igual a 2g ΔS, 1 menos μ, menos 4 vezes g, vezes o raio máximo. Repare que g aparece nas três equações, então a gente pode cancelar g. E a gente fica com R máximo deste lado. Esse termo aqui é menos 4 R máximo, eu vou passar ele para cá, então fica mais 4 R máximo igual a 2 ΔS vezes 1 menos μ. Aqui do lado esquerdo eu fico com 5 vezes o R máximo
Tudo isso igual a 2 vezes ΔS vezes 1 menos μ. Então, R máximo é igual a 2/5 de ΔS vezes 1 menos μ. Então, este é o raio máximo que a circunferência ela pode ter, para que sejam respeitadas as condições do problema. Ou seja, que o corpo de massa m complete o trajeto sem perder o contato com a superfície. Agora é só substituir ΔS e μ, que a gente determina quanto vale o R máximo. Como ΔS é igual a 40 metros, e o coeficiente de atrito dinâmico vale 0,25, que é a mesma coisa que 1/4, então nós temos o seguinte: o raio máximo vai ser igual a 2/5 de 40 metros vezes 1 menos 1/4. Então, R máximo, aqui é 1 menos 1/4, isso daqui é igual a 3/4. Então, a gente fica com 2/5 vezes 3/4 vezes 40 metros. Vou dividir 40 aqui por 4, então aqui fica 10. Vou dividir 10 por 5, então aqui fica 2. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. 12 metros. Então, o raio máximo é igual a 12 metros. Então, esse é o raio máximo para que o trajeto seja completo e o corpo não perca o contato com a superfície quando fizer esse loop aqui. E 12 metros corresponde à alternativa C. Bom, eu espero que tenha ficado claro a solução, que você possa ter compreendido. Gostaria de agradecer a quem está seguindo o canal aí, quem está acompanhando as aulas. Você que está aí acompanhando. Espero que que esteja sendo útil para você. E que em breve eu vou fazer mais aulas. E é isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima.